Boa tarde. Boa tarde, meninas. Oiê. Tudo bem? Aguardando vocês entrarem. Oi, Carol. Olá, meninas. Aguardar vocês entrarem um pouquinho, esperar alguns minutinhos. Hoje vamos falar aqui, já fiz umas anotações pra gente falar sobre esse assunto. Super importante, né, meninas? Hoje a quantidade de pessoas que eu vejo passando por processo de depressão é muito grande. E eu acordei com vontade de falar sobre esse assunto, dividir um pouco da minha experiência com vocês. Então, tem uma setinha aqui, ó. Manda pra alguma amiga sua lá que precisaria ver essa live agora. Tá vendo aqui, ó? Tem uma setinha aqui. Nossa, meu olho tá ardendo. Você vai clicar nessa setinha e vai selecionar lá quem que você quer que veja essa live, tá? Pra que a gente possa conversar sobre esse assunto, tá? Se vocês quiserem deixar algumas perguntas, tem alguém que já tá ao vivo que já passou por algum processo de depressão ou tá passando, se quiser deixar alguma pergunta, agora é a hora, tá bom? Boa tarde para todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindas. Nossa, gente, tá um friozinho aqui em Goiânia, que aqui é quente pra caramba, né? E aí na hora que dá frio, dá tanta fome, né? O trem que dá fome é frio. E aí dá vontade de tomar café o dia inteiro, né? Coisinha quente. Eu não sei igual a Aurinha, mas tá aquela vontade de alguma coisa quente. Vou esperar mais um minutinho pra gente começar. Manda essa live lá, chama lá aquela sua amiga que precisa ver essa live, que tá passando por algum processo de depressão, tá passando por alguma dificuldade na vida mesmo, assim, em qualquer área, e tá precisando saber sair dessa de forma inteligente, de forma saudável, que tudo que eu vou falar pra vocês aqui é baseado numa experiência de vida, né? Juntando tudo que eu estudei, né? Tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, tudo que eu me capacitei pra vencer essa doença, que realmente é uma doença que mata muito, né? A gente vê muitas reportagens falando que a depressão é o mal do século, né? E realmente eu, né, que vivo com mulheres aí no ambiente feminino, né, há 9 anos, eu sei o quanto é uma doença que realmente incapacita, né? Mandou lá, mandou pra sua amiga, clica aqui na setinha e manda pra sua amiga, que a gente já vai começar, tá bom? Ó, se a minha internet trava, a minha internet é das melhores, mas estou sozinha em casa, graças a Deus, não tem ninguém usando a internet, então se travar, vocês aguardem que volta rapidão, tá bom? Então vamos lá pro nosso assunto. Então hoje, né, eu fiz essa chamada aqui para falar sobre os 3 pilares, tá? Que eu trabalhei em mim para vencer a depressão. Mas antes disso, eu tenho que falar para vocês como que a nossa live vai transcorrer. Eu vou falar para vocês como eu tive a minha primeira crise de depressão. E baseado no método Augusto Cury, né? Para quem não sabe, eu sou jornalista, sou pós-graduada em marketing e eu sou coach emocional pelo método Augusto Cury. Ano passado eu desenvolvi um curso de gestão emocional para mulheres, tá? Chamado Femininamente, que eu fiz turmas presenciais aqui em Goiânia, fiz 4 turmas. E também desenvolvi uma palestra chamada Eu Sou Magnífica para mulheres, né? Para melhorar a autoestima. Então, eu superei a depressão com conhecimento, né? Com aplicabilidade de conhecimento. Então, vou contar pra vocês o que me trouxe a depressão, como eu vivi dos meus 22 anos até os meus 35 anos, 13 anos, com essa doença e o que eu fiz para superar, quais foram os 3 pilares que eu trabalhei em mim para superar a depressão, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber, vocês precisam entender, é que eu vim de uma família com histórico de problemas emocionais e, consequentemente, mentais, né?
problemas emocionais geram problemas mentais, tá? O mau gerenciamento das suas emoções acarretam problemas emocionais, ok? Então a minha mãe ela teve depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela se transformou nela, ela acarretou, despertou nela o transtorno bipolar do humor. Então, até os meus 27 anos de idade, eu convivi com uma mulher que era extremamente agressiva, extremamente estressada, extremamente dramática. Era minha mãe, tá? Amo minha mãe, gente, mas eu tô falando a verdade, né? Era uma pessoa que ela começou a tomar remédios controlados, né? Assim que eu nasci, ela tinha 22 anos. Minha mãe me teve com 22 anos. E aí ela começou a ter os problemas de depressão e começou a tomar medicação, né? E devido aos problemas emocionais, ao temperamento dela, a forma dela de ver a vida, de viver a vida, ela começou a se dopar, tá? De remédios. Então o médico falava, Ábia, o nome da minha mãe era Ábia. Ábia, você tem que tomar 2 desse e 2 desse, um de manhã e uma à noite. Minha mãe tomava 5, minha mãe tomava 10, minha mãe tomava 20, minha mãe se dopava de remédio, né? E aí ela criou o quê? Uma dependência química dos remédios, né? E por que a minha mãe fazia isso, né? Tudo que a gente faz, gente, a gente faz alguma coisa porque a gente tem ganhos, né? A gente não faz nada se não for pra gente ganhar alguma coisa. Então a minha mãe tinha um ganho que era o quê? A atenção do meu pai, né? Quando a minha mãe entrava em crise, alguma coisa assim, aí meu pai ficava ao redor dela e aquilo ali, ela conseguia ter o ganho de ter a atenção do meu pai, né? O que acarretou tudo isso na minha mãe, eu não sei, né? Não tenho como saber. Mas o gênio dela, a gênio acarretou esse comportamento que acarretou o transtorno bipolar, que acarretou essa dependência de remédio. Minha mãe vivia internada em clínicas psiquiátricas para, como é que fala, né? Desintoxicar, né? Desintoxicar. Então, assim, a partir dos meus 10 anos, eu comecei a frequentar clínicas psiquiátricas, né? Onde minha mãe estava visitando. Cheguei inúmeras vezes na casa, nas clínicas. Minha mãe estava amarrada na cama, contida, né? Que ela era muito... Minha mãe era obesa, né? Ela era magra e engordou com a doença. E ela era muito forte, né? Minha mãe era brava, essa casa é brava, era minha mãe. E aí, só que aí ela se dopou tanto, ela brincou, né? Eu brinco assim, ela brincou tanto com esse negócio, né? Irresponsavelmente, que ela entrou numa dependência química muito forte. Ela não conseguia mais. Minha mãe chegou num momento da vida dela que ela não conseguia sentir emoções. Raiva, tristeza, alegria, euforia, tudo pra ela era muito. Ela não conseguia administrar aquilo, tudo ela tinha que tomar remédio. Ela não conseguia lidar com a vida, vamos dizer assim. E chegou um momento em que ela começou a desenvolver um transtorno de ansiedade muito grande. E ela não conseguia ficar 5 minutos sentada, gente. Ela chegava na minha casa, ficava 10 minutos e ia embora. Chegava em outro lugar, ficava 10 minutos e ia embora. Ela só ficava quieta, realmente dopada. E eu vivi tudo isso, né? Segundo Augusto Cury, né? Quando eu estava fazendo a formação, ele fala da construção das nossas memórias, né? A partir das nossas experiências de vida, né? Dos nossos estímulos externos, que são o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente, né, o tato, o ouvido, o olhar, tudo que a gente vive, a gente cria memórias na nossa mente. E o nosso comportamento advém dessas memórias. Aí você imagina, né, a pessoa que viveu com essa mulher, né, na mesma casa até os 23 anos, foi quando eu me casei, e dos 23 aos 27, depois que eu saí de casa, ainda convivi com ela. E o que eu me tornei, né, diante disso tudo, porque nós somos fruto do meio que a gente vive, né? A partir do momento que a gente toma a decisão de não viver mais dessa forma. Então, o que aconteceu? Eu era uma pessoa extremamente agressiva com as pessoas, era muito da patada, sarcástica, sabe, irritada, estressada, impulsiva, era eu, né? Por quê? Porque eu aprendi a ser assim com a minha mãe, né? Apesar de ter tido meu pai era o equilíbrio disso tudo, um cara super calmo, super tranquilo, mas eu passei grande parte da minha vida com a minha mãe, né? E aí eu acabei aprendendo alguns comportamentos com ela que começaram a afetar toda a minha vida, né? Eu tinha 50% minha mãe, 50% meu pai. Isso que equilibrava um pouco essa questão. E aí, durante todo esse tempo, né, eu vivi com a minha mãe, eu
durante muito tempo eu ficava só fora de casa, na casa dos amigos, para não conviver com ela, porque ela estava sempre estressada. Minha mãe era agressiva, ela me espancava várias vezes. Fui para a escola várias vezes com o corpo manchado de hematomas. Aos 17 anos, minha mãe me deu o último tapa da vida dela, e esse tapa deixou o meu rosto roxo, né? E eu fugi de casa, Gente, pequenininha, eu fugi de casa para casa das minhas tias, que morava aqui perto. E aos 17 anos ela me deu o último tapa, porque aí eu cresci, né? E eu comecei realmente a conseguir me defender. Mas eu passei a ficar fora de casa, na casa dos meus amigos, para não ficar com ela. Eu só voltava para casa quando meu pai chegava, né? Então esse foi o meu histórico, né? E o que esse histórico, o que essas memórias, né? Como diz Augusto Cury, o que essas memórias fizeram comigo? Eu sempre fui uma pessoa tranquila, assim, no sentido assim, eu fui estudiosa, trabalhadora, né? Namoradeira um pouquinho, gente, bastante namoradeira. Mas sempre foi uma pessoa, vamos dizer assim, de boa índole, né? E aí, aos 22 anos eu me formei e eu tive a minha primeira crise de depressão. Como que essa crise de depressão, ela se revelou? Eu tinha falha de memória recente. Sabe assim? Ai, cadê? Você acabou de lembrar de um negócio e acabou de esquecer na mesma hora, né? Então, se você tá tendo esse tipo de sintoma, não tô falando que é depressão, tá, gente? Tô relatando aqui o que eu vivi pra ver se vocês, de alguma forma, possam encaixar isso na vida de vocês, né? E aí, eu tive falha de memória recente. Por que essa falha de memória recente aconteceu? Porque eu tava trabalhando demais, né? Quando eu me formei, eu peguei um monte de trabalho. Jornalista, a gente tem uma carga horária de trabalho de 5 horas, né, para ganhar o piso. Então, para ganhar mais, eu comecei a fazer muitos trabalhos, tipo 2, 3, 4 trabalhos, e eu não descansava, né? Eu não dava tempo para minha mente descansar. Aí você imagina o seguinte, nosso cérebro, nossa mente é um músculo, certo? E aí imagina o braço aqui, né? O braço não tem um músculo aqui, o bíceps, e aí você fica aqui, ó, dia inteirinho fazendo, né, exercício com esse músculo. A nossa mente é um músculo. E o que acontece? Ele lesiona. Então, essa depressão nada mais foi, né? Eu faço esse paralelo, né? Que a nossa mente acaba sendo lesionada, né? E por isso que a gente tem a depressão. Seria uma lesão, né? Só para vocês terem uma analogia. E aí, o que aconteceu, né? Aí eu só tomei aqueles remedinhos naturais, ginkgo biloba e tudo mais, e aí melhorou um pouquinho e eu continuei na lida, né? Fui continuando a trabalhar. Aos 27 anos, né, a minha mãe faleceu, né? Ela faleceu do e eu, né, o luto, né, a tristeza do luto me trouxe uma segunda crise de depressão. E quais foram os sintomas que eu tive? Tristeza profunda, né? Tristeza profunda. Eu tive uma tristeza profunda, você começa a perder a vontade de fazer as coisas que a gente mais ama, né? E aí, eu tive essa tristeza profunda, e aí foi a primeira vez que eu procurei um psiquiatra, né? E aí eu fui ao psiquiatra e comecei a tomar remédio, que foi na época um remédio chamado Lexapro, que é um remédio controlado, né? E foi ótimo. Eu sempre brincava assim, né? Quando eu tava com depressão, né? E meus neurônios batiam cabeça. Na hora que eu tomava o remédio, os meus neurônios andavam em fila, assim, né? Organizadinhos. Que sai toda a sensação, né? O que acontece? Eu tratava o sintoma, mas eu não resolvia o que causava a depressão, né? Eu precisava ressignificar a vida com a minha mãe, porque quando a gente, não sei se tem alguém que perdeu o pai ou mãe, mas é um sentimento de luto muito grande, né? Um sentimento de solidão, um vazio que dá quando a gente perde, né? Um pai ou uma mãe. E aí eu não soube viver com aquilo, eu não soube administrar aquilo, né? Não sabia ressignificar, não tinha ferramentas para isso e acabei tendo depressão. E aí eu comecei a tomar os remédios, sentia bem, parava, né? E ainda era indisciplinada com o remédio, né? E aí tá. 2 anos depois, eu fui mãe, né? Com 30 anos, de 29 para 30 anos, eu engravidei, me tornei mãe. E aí, pra quem é mãe sabe, né, gente? Se a gente trabalha sem ser mãe, na hora que a gente é mãe, a gente trabalha mais ainda, não é verdade? Aí é o acúmulo, né? O trabalho, a casa, o papel de esposo, o papel de profissional, o papel de mãe. E aí, quando eu fui mãe, né, passei aquele puerpério
canseira, né, com sintomas de depressão pós-parto por conta, né, dos hormônios. E o que aconteceu, gente? Meu filho, ele acordava de 2 em 2 horas, né? Quando eu voltei da licença maternidade, eu saía de casa às 6h30 da manhã, chegava às 11 horas da noite e meu filho acordava de 2 em 2 horas. Ele deitava 8, acordava 10, 2, 4, 6, aí não dormia mais. E eu, que tinha trabalhado 18 horas por dia, ficava, né, nessa rotina, e isso novamente, entre aspas, lesionou meu cérebro. E aí eu comecei a primeira vez a ter pensamentos suicidas, né? Eu tava tão cansada, tão exausta, sem forças mesmo. Quem é mãe sabe, né, o quanto é desgastante. Quem não tem a sorte de ter um bebê que dorme, né? Porque o meu não dormia muito. Tive que fazer algumas coisas pra ele dormir. Quem tem bebê que dorme, minha filha, levanta as mãos pra você todo dia, né? E aí eu realmente comecei a ter pensamentos suicidas, né? A minha mente falava assim, se você morrer, você descansa, né? E aí tem algumas outras coisas externas que aconteceram e teve um dia que eu realmente tive um surto nervoso em casa, comecei a quebrar coisas e foi quando eu vi que eu realmente estava muito mal, né? E foi quando eu procurei a terapia e novamente voltei ao psiquiatra e comecei a tomar medicação novamente. Eu fiz 5 anos de terapia, né? E a terapia, o que a terapia me ajudou? A terapia me ajudou a entender os meus sentimentos, né? Entender os meus pensamentos e saber lidar com algumas coisas. Principalmente, né? Aprender a entregar as mochilas para as pessoas. Eu era aquela pessoa, gente, que pegava tudo pra mim. Sabe aquela pessoa que quer ajudar todo mundo e ninguém ajuda ela? Eu era mais ou menos assim. Então eu pegava os problemas do mundo pra mim, né? E uma coisa que a minha terapeuta falou, maravilhosa, que eu me lembro até hoje, vou compartilhar com vocês, foi o seguinte: Raquel, tá? Ela é uma estrada. Cada um tem uma mochila. Tem gente que anda nessa estrada com a sua mochila e vai embora. Tem gente que anda nessa estrada, pega a mochila e deixa pra trás pra alguém pegar. Tem gente que anda nessa estrada com a mochila dele e vai pegando a mochila de todo mundo pra levar. E adivinha quem é que chega lá na frente, todo estrupiado? Aquela pessoa que carrega o problema de todo mundo, né? E naquele momento, pode falar, né? Muito, eu me tornei uma pessoa egoísta. Não, eu entreguei as mochilas pros seus próprios donos, né? E eu tinha as minhas mochilas. As minhas mochilas são meu pai, meu marido e meu filho. E só. As outras mochilas se der pra ajudar, né? Se não der pra ajudar, a gente não ajuda. E assim foi. Tomei medicação, só que o que acontecia, gente? Em relação ao aumento de peso. Nesse processo, eu fui aumentando de peso, né? Eu com 22 anos, eu pesava 60 quilos. Com 27, foi quando eu tive filho, eu tava com 74. Quando o meu filho nasceu, aí eu engravidei, fui pra 92, desci pra 76. E aí, quando eu tive a última crise de depressão, com 35 anos, eu estava pesando 85 quilos. Então, nesse processo todo, o que acontecia, gente? Eu bebia muito. A cerveja era a minha válvula de escape pro estresse, pro cansaço, pros problemas, né? Eu usava a cerveja para alimentar as minhas emoções. Eu usava a comida para alimentar as minhas emoções, né? Alimentar os meus problemas, as minhas dificuldades, né? Então, muitas vezes, eu tomava remédio? Tomava, mas eu ainda usava a comida como anestésico, né? Para aquela depressão, para aquele estresse. E aí, fiz 5 anos de terapia, tomei medicação, a depressão ficou controlada, mas a minha personalidade, o meu temperamento me atrapalhava bastante. E aí eu passei por um momento de mudança de carreira, né? Quem me conhece sabe, eu sou jornalista, eu dava aula em faculdade e quando eu me tornei mãe, eu decidi trocar de carreira para ter mais tempo para ficar com meu filho e me tornei uma diretora Mary Kay, né? Sou diretora Mary Kay há 8 anos. E esse processo de transição de carreira realmente também foi muito difícil, né? Você aprender uma nova profissão, superar as dificuldades. Meu marido passou um período muito difícil financeiro, né? E tudo mais. E aí, nesse tempo, eu continuei tomando os remédios, fiz terapia, fiz terapia 5 anos. Fazendo terapia, tomando medicamento, indo ao psiquiatra, né? E aí, aos 35 anos, né? 5 anos depois que meu filho nasceu, eu sofri um assalto à mão armada na porta da minha casa, né? E antes disso,
Meu marido tinha sofrido uma falência de uma empresa, ele teve que fechar a empresa dele. E foi um momento muito difícil da nossa vida, né? E aí, quando eu sofri esse assalto pós-traumático, eu tive alguns sintomas de síndrome do pânico. Eu não conseguia sair pra rua pra trabalhar, porque eu tinha medo mesmo, pavor. Se eu parasse na casa de uma cliente com as minhas malas de produtos, né, que vocês me acompanham e veem que eu saio todos os dias com ela, e ela demorar 5 minutos pra abrir a portão, eu começava a chorar, né? E aí teve um dia que eu tive um surto mesmo. Oi, Lu! Um surto mesmo, e aí eu não vou fazer mais isso, né? E aí eu parei de trabalhar durante 4 meses, eu chorava, dormia e comia, né? E nesse processo todo, o que aconteceu? Eu engordei e fui a 92 quilos. Em 4 meses eu engordei 7 quilos, né? E cheguei lá aos 92 quilos. E aí, o que aconteceu, gente? Teve um dia que eu estava em casa, eu tô até olhando pro lugar que eu tava, que eu lembro de, e eu estava chorando, todo dia eu chorava, porque eu queria trabalhar e não conseguia, né? E meu filho, na época, com 5 anos, olhou pra mim e virou assim: mamãe, por que todos os dias você chora? E aquilo ali partiu meu coração, e eu me lembrei de um dia, quando eu tinha 10 anos de idade. A minha mãe me pediu pra pegar um copo pra ela tomar remédio. E ela abriu uma carteira de Lorax, que é um calmante super forte. Eram 20 comprimidos. Ela tirou os 20 comprimidos e tomou na minha frente. Naquele dia eu falei que nunca mais ia pegar água pra ela tomar. E naquele dia eu vi que eu estava me transformando na minha mãe. E meu filho ia viver a vida que eu vivia. E eu não queria aquilo pra mim. Eu não queria aquilo nem pra mim, nem pra ele. E eu percebi que eu tava no fundo do poço e eu busquei ajuda, né? Então, agora vem os 3 pilares. Quais foram as 3 coisas que eu fiz para superar a depressão sem terapia, sem remédio, né? Realmente só atacando a causa, né? A causa da depressão. Gente, eu não estou falando aqui, se você tem depressão e toma remédio, não é pra você largar o negócio, não, tá? O ideal é que a gente vá largando aos poucos, que a gente faça o desmame, né? Sob orientação médica. Não tô falando que é pra vocês fazerem isso, pelo amor de Deus, tá? Estou relatando a minha experiência. E eu falei que eu não ia tomar mais aquilo, porque me dava muito efeito colateral, principalmente em relação à minha libido, né? Quem toma remédio para depressão sabe, gente, nem lembra que o marido existe, né? Coitadinho deles. E aí, o que aconteceu? Gente, a primeira coisa que eu falei, eu vou fazer atividade física, né? Porque quem tem depressão tem a serotonina lá embaixo, né? A dopamina, a serotonina e a endorfina lá embaixo, que são os hormônios do bem-estar. Então, eu sabia que eu precisava produzir serotonina, aumentar o meu nível de serotonina. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. Falei assim, nossa, atividade física gera, né? Os hormônios do bem-estar. Vou fazer atividade física. E aí, comecei a fazer zumba, né? Que eu falo que é o meu elixir da felicidade. A zumba. Eu faço zumba, gente, eu me sinto zen, né? Eu amo fazer. Sempre gostei de dançar. E aí, tá. Fiz zumba. E aí eu comecei a estudar sobre depressão e tal, e eu entrei em contato, né, com alguns autores. E aí eu fui fazer o método CIS do Paulo Vieira. Eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, né? Era o conceito, né? Como jornalista, eu sou muito estudiosa, muito pesquisadora. E aí fui fazer o método CIS, né, em Brasília, em abril de 2015, do Paulo Vieira. E lá eu entrei em contato com outro conceito. O primeiro conceito foi sobre inteligência foco-temporal, tá? O que ele explicou? Preste bem atenção. Quem não tem depressão vive da seguinte forma. Ele vive 60% no passado, 60% do tempo dele, a mente dele está conectada com o passado, reclamando, se fazendo de vítima, relembrando acontecimentos ruins, principalmente ruins, né? O que faz o quê? Uma alta descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Uma alta carga de cortisol, isso joga o seu ânimo lá para baixo. Ele vive 10% no presente, reclamando do passado e com medo do futuro. E ele vive apenas 30% no futuro, com medo, sem planejar, imaginando o pior, né? E o ansioso, né? Porque eu tinha depressão com transtorno de ansiedade. O ansioso, ele vive 30% no passado, também reclamando, se fazendo de vítima e tudo mais.
Ele vive 10% no presente, tá? Preocupado com o futuro, porque o ansioso, ele se preocupa, né? Ele é excessivamente preocupado. E ele sempre tem uma visão negativa do futuro, uma visão de que as coisas nunca vão dar certo. E aí ele fica paralisado, né? E qual que é a forma correta de se agir, né? De trabalhar a sua inteligência foco-temporal? 30% no passado. 30? Não, 10% no passado. Mas olhando para o passado, para as dificuldades do passado, com gratidão, tá? Buscando aprender com tudo aquilo que você viveu, as coisas boas e as coisas ruins, certo? Ele tem que viver 10% no futuro, o suficiente para sonhar, né? E estabelecer o que ele quer para o futuro dele. E 60% ele tem que viver no presente, com o aprendizado do passado e agindo em direção àquilo que ele quer conquistar. Quando eu entrei em contato com essa informação, eu falei assim, então eu tenho que trabalhar o meu mental, parar de olhar para o futuro reclamando, passado reclamando e para o futuro preocupada, ótimo. E eu comecei a fazer esse exercício mental mesmo de presença, né? E uma coisa que o Paulo Vieira fala muito em relação ao mudanças acontecem rápido, né? Gente, a depressão para mim, ela era paralisante, né? Ela me impedia de conquistar as coisas que eu queria na vida. E eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. E eu queria tirar aquilo de dentro de mim o mais rápido possível. E no método CIS ele trabalha, né? Atividades, né? Algumas dinâmicas de alto impacto emocional que quebram as sinapses neurais, né? E possibilitam algumas mudanças realmente rápidas. E lá eu fiz uma atividade dentro do método CIS, que eu falo que eu deixei a depressão lá. A depressão ficou lá. Tudo bem, fiz esse curso, depois eu fiz um acompanhamento com uma coach para melhorar a minha inteligência emocional, depois eu fiz um outro acompanhamento para melhorar minha autoestima, né? Porque eu tinha um perfil que era assim, se algo desse errado na minha vida, eu sapateava. Sabe, criança birrenta? Você não dá um negócio pra ela, você joga no chão e sapateia? Era o meu comportamento, né? Eu não conseguia lidar com frustrações, né? E devido ao assalto, né, eu passei também por uma queda na minha carreira, porque eu parei de trabalhar, e isso abalou minha autoestima, né? E aí eu fiz um acompanhamento individual para melhorar minha autoestima, para me lembrar de quem eu era, de que eu era capaz e voltar a trabalhar. Nesse tempo, eu conheci a formação em coach do método Augusto Cury, né? Que é a formação em coach emocional. E o Dr. Augusto Cury, né, é um dos autores mais lidos no Brasil, né, no mundo, aliás, e ele tem uma teoria que chama Teoria da Inteligência Multifocal, onde ele trabalha a gestão da emoção. Ele tem um livro que chama Gestão das Emoções, sugiro que vocês leiam, tá? Em que ele vai falar sobre, né, como gerenciar as nossas emoções. E lá eu aprendi ainda mais sobre mim, sobre o meu comportamento, percebi várias coisas que afetavam o meu comportamento, que acabavam produzindo essa Raquel depressiva, essa Raquel ansiosa, né? E comecei a atacar isso em mim. Então, depois de fazer atividade física, né, para produzir serotonina, eu passei a gerenciar as minhas emoções para também produzir hormônios do bem-estar. Porque se você é estressada, se você tá cheia de atividade, não tem tempo para descansar, se você se faz de vítima, né? Se você acha que o mundo tá contra você, que ninguém te ajuda e tudo mais, né? Não se posiciona na vida, isso também gera hormônios do estresse, hormônios, né? Que te fazem mal. Então, eu passei a mudar o meu comportamento, né? Passei a gerenciar mais minhas emoções. Tem algumas ferramentas, né? Uma ferramenta que eu gosto muito do Dr. Augusto Cury, são 3. O DCD, que é o duvidar, criticar, determinar. Então, quando vem algo pra você, tipo, brigou com o marido, vamos dizer assim, né? Briguei com hoje é dia dos namorados, briguei com o marido, vamos dizer assim, né? A minha reação era chorar, sapatear, fazer escândalo e tudo mais. E na hora que acontece alguma coisa, teu marido falou alguma coisa pra você que você não gostou, não curtiu, né? Que negócio ali já te deixou puta da vida, né? Antigamente eu fazia um sketch. Hoje, já aconteceu? Eu paro e duvido, né? Será que ele realmente tá falando isso pra mim? Será que ele quis me ofender? Né? Começa a duvidar do meu pensamento. Critica, Raquel, não vai ficar estressado com isso. O que você vai ganhar ficando estressado com isso, né? Bobagem e tal.
e me determina a pensar de outra forma. Então eu passei a buscar o meu domínio próprio, porque dentro da nossa mente nós temos dois eus. Eu falo que é assim, ó, é o anjinho e o capetinha, né? O diabinho e o anjinho. O diabinho é aquele que quer que você faz barraco, quer que você faz de vídeo, quer que você chore, quer que você sapateie. E o anjinho é aquele que fala pra você, calma, minha filha, não é assim. Então a gente tem esses dois, né? Esses dois personagens dentro da nossa mente. E qual que vai te dominar? Aquele que você alimentar, né? Então eu passei a ter esse domínio próprio. Uma outra ferramenta do Dr. Augusto Cury também é a mesa redonda do eu. Na hora, né, do choque, assim, na hora da discussão, você tem aquele domínio próprio. Tipo assim, sabe quando alguém fala alguma coisa muito foda pra você, assim, que te ofende naquela hora? Geralmente, né, ou a pessoa, ela chora, ou a pessoa estoura, ou ela ignora. Mas às vezes ela ignora, mas ela fica remoendo. Não é verdade? A mesa redonda do eu é na hora que você começa a dialogar com você, fora daquele foco de tensão, tá? Fora do momento do estresse. Aquela hora que você tá lavando vasilha, tomando banho, sabe aquela hora assim que você tá só com as caraminholas aqui na cabeça? E aí você vai fazer aquela ressignificação. Para cada pensamento negativo, você vai abrir 3 positivos para realmente ter domínio próprio. E uma outra ferramenta do Dr. Augusto Cury que eu amo também é o silêncio proativo. Sabe aquela hora assim, aquela pessoa fez aquele negócio, te encheu. Ontem mesmo, meu maridos, né, gente, namorados, eles são ótimos, né? Adoram ficar alfinetando a gente. Eu falo assim, gente, a gente deve ficar bonita, nervosa. Porque é só meu marido que fica me alfinetando, porque meu marido adora ficar me alfinetando assim, enchendo meu saco, sabe? Torrando a paciência. E tem hora que eu falei assim, não, certeza, eu devo ficar bonita, nervosa, porque eu nunca vi. Como é que gosta de implicar desse tanto, né? Meu marido é meio implicante. Então, mas ele sempre foi, sempre foi. Essa foi uma minha atenção. E aí, o silêncio proativo, assim, a pessoa acabou de falar um negócio, você olha assim, você olha e para. Quem tá me falando isso? Sabe, você fala assim, peraí, quem é essa pessoa que tá me falando isso? Porque as pessoas, por exemplo, a pessoa te criticou. A pessoa que critica, na verdade, ela se autocritica, porque a gente vê o mundo a partir de nós mesmos, né? Então, quando as pessoas estão te julgando, na verdade, elas julgam a elas mesmas muito mais. Então, às vezes, você recebe um julgamento e você olha para aquela pessoa e fala, gente, mas não tem como esperar outra coisa dessa pessoa, porque olha quem ela é. Ela não tá falando isso pra mim porque eu sou ruim, ela tá falando isso pra ela porque ela enxerga a vida assim, a partir dela, mas não significa que eu sou ruim, né? Então, eu aprendi a ter esse domínio próprio, né? E com isso eu diminuí muito as minhas crises de estresse, de nervosismo e tudo mais. Mas eu ainda continuava sentindo muito desânimo, dorminhoca. Gente, eu não sou dorminhoca, vocês viram, eu acordo cedo. Eu não sou dorminhoca. E aí era difícil pra eu acordar, tava sempre desanimada e tudo mais, né? Esse sentimento de se arrastar, sabe um sentimento de se arrastar? E aí eu achei que eu tava com depressão de novo, né? Eu tinha melhorado bastante, mas ainda não conseguia entrar num ritmo, né, de vida que eu tinha, principalmente no trabalho. E aí eu peguei e comecei a virar assim, será que eu tô com depressão de novo? Não é possível, que mal-estar, né, e tal. E nisso eu tava com 90 quilos, tá? Eu tinha chegado a 92, com a Zumba eu consegui descer 2 quilinhos só, porque eu não fazia dieta, né, gente? Eu comia como eu queria. Gente, hoje eu tava aqui com o braço, nossa, hoje eu queria comer todas as porqueiras do mundo, mas tudo certo, porque eu tô entrando na TPM. Enfim, e aí um desânimo, uma preguiça, eu achei que eu tava com hipotiroidismo, né? Muita falta de energia, não consegui, muito irritada também, tudo mais. E aí eu passei a olhar para as pessoas ao meu redor. Eu tinha uma meta profissional que eu não tava conseguindo bater. Eu comecei a olhar para as pessoas que batiam essa meta e pensar assim, gente, qual a diferença dessas pessoas para mim? Eu não tenho preguiça, eu sou uma pessoa super disposta. E eu falei assim, elas são magras e eu não. E aí eu percebi que os sintomas que eu estava tendo de depressão não eram mais advindos da falta de atividade física, não eram mais advindos da minha gestão emocional, mas sim da minha alimentação, da minha má alimentação. Aí eu vou perguntar pra vocês são estressados? Quem aí estiver acima do peso, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí, né, que podem estar assistindo, que podem estar, né, eu já vi aqui algumas falando, lutando contra a balança, né, mas pensa comigo, a pessoa que está acima do peso, geralmente ela tem desânimo? Tem.
Geralmente, ela, não tô falando que são todas, tá, gente? Porque tem umas que estão acima do peso e estão super bem, super tranquilas, estão felizes com o que vivem. Mas a maioria das pessoas que eu conheço tem esse perfil. Desânimo, falta de energia, baixa autoestima, né? E tudo mais. E aí eu peguei e, nesse meio tempo, conheci a nutricionista Karina Pelói. E aí eu me lembro das lives dela, da live não, dos stories delas, em que ela falava a palavra serotonina. Gente, serotonina pra mim é igual cerveja. Se você falar que algo produz serotonina, eu vou atrás como se eu fosse atrás de cerveja, né? Quando eu tomava muito. E aí eu descobri que aquele restinho de desânimo que parecia depressão nada mais era que má alimentação. Porque a alimentação que eu tinha, ela atingia principalmente o meu intestino. E o intestino é o nosso segundo cérebro. É no intestino que são produzidos nossos hormônios, principalmente a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Vou dar um exemplo. Hoje, quarta-feira, é um dia que eu me dou uma alimentação fora da dieta, tá? Fora do cardápio que eu sigo. E aí, hoje eu comi pão. Comi pão de queijo, comi pão francês e comi broa, né? É o dia que eu me dou uma alimentação, né? É uma alimentação. E aí, se eu fizer isso todos os dias, comer glúten, tá? Eu sou intolerante a glúten, não sou alérgica, eu sou intolerante. Todo dia eu como alguma coisa com glúten, um pão francês, uma rosca, qualquer coisa que tenha glúten. Meu intestino prende. No que meu intestino prende, eu começo a sentir sono, eu começo a sentir desânimo, eu começo a sentir preguiça. E é o quê? Baixo índice de serotonina, porque o meu intestino não tá produzindo, absorvendo, enfim, não tá, né, dando pro meu organismo a serotonina que eu preciso, né? E o que produz serotonina? Principalmente alimentos que têm triptofano, né? Os alimentos verdes, por exemplo, como as folhas. E aí, no que eu comecei o Maga Pra Sempre, que eu mudei a alimentação, a primeira coisa que eu senti, gente, foi energia. Energia, 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 uma energia infindável, né? Uma energia, uma disposição, uma alegria. Eu nem tinha emagrecido tanto assim ainda, demorei um ano para perder 22 quilos, mas foi uma energia potente, sabe? Foi como se eu tivesse me ligado na tomada, vamos dizer assim, né? Então, trabalhando esses 3 pilares, atividade física, você tá fazendo, se você tá aqui e você sofre com depressão, conhece quem sofre, primeira coisa, atividade física. 2, gestão das suas emoções. Você precisa aprender a ter domínio próprio, tá? Você precisa aprender a dar comandos para sua mente. E terceiro, alimentação. Então, trabalhando esses 3 pilares, você vai conseguir combater e controlar a depressão, certo? Meninas, então agora eu vou dar aqui mais 10 minutinhos para perguntas, tá? Em relação ao nosso tema. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu tô aqui. Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas de vocês. É Prússia? É, realmente, depressão pós-parto é terrível. Prússia. Tô vendo aqui se tem alguma pergunta. Alguma pergunta, meninas? Às vezes vocês mandam aí, demora a chegar aqui, por isso que eu tô aguardando. Alguma pergunta? Ah? Alguém que chuta o balde no fundo, assim? É a pessoa estourada, vamos dizer assim? É isso que você quer perguntar? Ansiedade. Tá. Vamos falar de ansiedade, porque a pergunta da Prússia é sobre alimentação. Vou falar sobre ansiedade porque eu não entendi sua pergunta, tá, Prússia? Jéssica, lembra que eu falei que a ansiedade é um excesso de futuro? É uma preocupação excessiva com o futuro, né? Então, se você, né, tá preocupada com algo,
O que significa preocupação? É pré-ocupação. Você está ocupando a sua mente com algo que ainda não aconteceu. Tem uma frase do Dr. Augusto Cury que eu gosto muito, que é 90% das nossas ansiedades, né, das nossas preocupações, elas não vão acontecer. E 10% vai acontecer completamente diferente do que a gente prevê, né? Então, para você controlar a ansiedade, você tem que exercitar a presença, né? Você tem que exercitar o viver o hoje. O que você pode fazer hoje para que essa, né, preocupação não aconteça ou se resolva, né? Então é muito exercitar a presença. Uma coisa que eu tenho feito que tem sido maravilhoso, gente. Nossa, eu nunca achei que um negócio ia ser tão maravilhoso como esse é meditação, né? Meditação mesmo. Então eu acordo de manhã, tem um link, joguem lá no YouTube, chama assim, ó, Yoga 5 minutos. São 5 minutos de meditação, gente. Nossa, como aquilo me ajuda. E sempre quando eu sou ansiosa, viu, gente? Eu tenho picos de ansiedade. Sempre quando eu vejo que eu tô ansiosa, eu falo assim: isso é pra hoje? Isso não é pra hoje. Então não vou me preocupar com hoje. Eu tenho que me preocupar com hoje. O que eu tenho que fazer hoje? É foco no hoje. E vive o hoje. Porque amanhã não vem ainda e ele pode vir completamente diferente, tá? Em relação à TPM, vou falar aqui da pergunta da Nathalie. A TPM realmente ela é uma descarga hormonal. Então a ansiedade com a TPM ela já é diferente. Mas a principal coisa que me ajudou a controlar a TPM foi a alimentação, tá, gente? Atividade física e alimentação. Depois que eu entrei no MPS, eu tinha, gente, de uma semana a 15 dias de TPM. Pensa, quando eu tava no auge do estresse, eu tinha 15 dias de TPM. Era um inferno na minha vida. Hoje eu tenho algumas, às vezes, dependendo da minha alimentação, eu tenho 2, 3 dias, mas hoje eu tenho horas de TPM. Geralmente, assim, umas 6 horas antes da minha menstruação descer, que eu sinto aquele desconforto, aquela irritação e só. Então, quer combater TPM, amiga? Atividade física e alimentação. Tem que combater, principalmente o açúcar, tá? Lúcia, o objetivo da live não é falar de emagrecimento, tá? Mas vou deixar essa dica pra você. O que acontece? Quando as pessoas fazem dieta para emagrecer, qualquer coisinha tira elas da dieta. Por isso que eu falo assim, gente, façam Maga para sempre, porque o Maga para sempre vai te ensinar o que os alimentos fazem com você. Quando você entende o que os alimentos fazem com o seu corpo, com a sua saúde, você diminui muito a vontade de comer esses alimentos. Mas se você tá chutando balde no final de semana, é porque você tá descarregando, né, o cansaço, a ansiedade da semana na alimentação. Então procure fazer outra coisa para gerar aquele bem-estar, como atividade física. Vai namorar, assistir um filme, ler um livro, sair com as amigas, vai fazer alguma coisa que não precisa comer. Né, gente? Tem muita coisa boa pra gente comer. Geralmente, quando descarrega no final de semana, tá descarregando o cansaço, o estresse no final de semana. Vai fazer outra coisa. Existe muita coisa legal pra fazer na vida sem ser comer. Tive um câncer de pâncreas, fiquei diabetes. Não tenho ânimo pra nada. Qual o primeiro passo devo fazer? Uai, é Michela? Michela, né? Tá. Michela, veio controlar, né? A diabetes, acho que você deve tomar, né? Deve tomar alguma medicação. Controlar a sua alimentação, fazer atividade física, né? E prestar atenção nos seus pensamentos, né? O ânimo, né? O ânimo, ele vem a energia, né? Por que eu não tenho ânimo? Porque eu não tenho energia. A energia vem da sua gestão emocional, do que você tá pensando, de como você tá lidando com a vida, da sua atividade física e da alimentação. Então, começa pela alimentação ou pela atividade física. E sempre quando você sentir, ótimo, sentiu angústia, tá se sentindo mal, sentiu angústia, para pensar, por que eu conversa com você? Entendeu? Por que eu tô me sentindo assim? Porque o nosso sentimento advém do que a gente pensa. E o que eu penso gera um sentimento que gera uma ação. Então, as pessoas não param. As pessoas vivem uma vida tão corrida, né? Tão louca, que elas não param para pensar no que elas estão pensando, né? E aí elas vão alimentando aquilo ali com comida, com bebida, com sexo, pornografia. Enfim, vai alimentando aquilo. Então, tá mal, tá desanimado. Por que eu tô desanimada hoje? Eu tô desanimada porque eu acordei muito cedo, então tô cansada, eu vou dormir 15 minutos. Por que nada hoje? Hoje é dia do namorado, eu não tenho namorado, tô triste por causa disso. Vai comer? Não! Vai treinar, né? Vai fazer alguma coisa que não seja comer. O problema é que hoje, assim, a comida ela é muito acessível, né? E comer é uma coisa socialmente aceitável.
Então, por isso que a maioria fica descarregando, né, as emoções na comida. Letícia, quanto mais doce você comer, mais vontade de comer doce você vai ter, tá? Então, corta. Vê vontade de comer doce, vontade de dar e passa, tá? Oi, Joselma, obrigada. Mais alguma pergunta, meninas? Ó, tenho aqui mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos. Não ri não, Letícia, é sério. É sério, é sério. Se você jogar no YouTube o ciclo do açúcar é ciclo de vício, né? Você tá triste, come o açúcar, aí o açúcar joga a sua energia lá em cima, mas é instantânea, né? Joga lá em cima e dá o efeito rebote e joga lá embaixo. Te dá vontade mais de comer açúcar, te dá vontade mais de comer açúcar. Quanto mais açúcar você come, mais vontade você tem. Então é igual droga, tem que cortar pela raiz, entendeu? Ou utilize frutas, né, doces saudáveis, como os das frutas, né? Mas não vai comer também demais, não, né? Tudo que a gente come demais, independente se é saudável ou não, engorda. Ok, meninas? Posso finalizar? Ah, obrigada. Ah, obrigada, Michelle. É Michelle, né? Espero ter sido edificante pra vocês. A live vai ficar gravada aqui por 24 horas, né? Até amanhã esse horário. Então, se você conhecer alguém que precisa ouvir isso, precisa entender de tudo isso, só mandar essa live pra elas, tá bom? Meninas, então eu vou finalizar. Beijo pra vocês. Obrigada aí pela audiência, pela presença de vocês. E até a próxima.